Capítulo 85 – A Reforma de Saúde. Na visão que me foi dada em Rochester, Nova York, em 25 de dezembro de 1865, foi-me mostrado que nosso povo, os observadores do sábado, têm sido negligentes em agir sob a luz que Deus lhe deu com respeito à reforma de saúde, que ainda há uma grande obra diante de nós, que como um povo temos estado atrás em seguir o caminho aberto por Deus. Foi-me mostrado que se penetrou muito pouco na reforma de saúde até agora. Enquanto alguns examinam profundamente e exercem sua fé na obra, outros permanecem indiferentes e mal deram o primeiro passo na reforma. Parece haver neles um sentimento de descrença, e quando esta reforma restringe o apetite concupiscente, muitos retrocedem. Tem outros deuses diante do Senhor. Seu paladar, seu apetite é seu Deus. E quando o machado é posto à raiz da árvore, e os que têm condescendido com apetite pervertido a expensas da saúde são feridos, seu pecado apontado, mostrado seus ídolos, eles não querem convencer-se. E embora a voz de Deus lhes fale diretamente para abandonarem esses hábitos destruidores da saúde, alguns querem ainda apegar-se às coisas prejudiciais de que gostam. Parecem entregues a seus ídolos, e Deus logo dirá aos seus anjos: deixai-os. Mateus capítulo 15, verso 14. Foi-me mostrado que a reforma de saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligado a ela como o braço e a mão estão ao corpo. Vi que, como um povo, devemos realizar um movimento de vanguarda nesta grande obra. Os pastores e o povo devem agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Tem a fazer por si mesmos uma obra que não devem deixar que Deus faça por eles. Deixou ele esta obra para que eles a fizessem. É uma obra individual. Um não a pode fazer por outro. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. A glutonaria é o pecado prevalecente nesta época. O apetite concupiscente tem tornado homens e mulheres escravos, obscurecido seu intelecto e embotado suas sensibilidades morais a tal ponto que as sagradas e exaltadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. As mais baixas propensões governam homens e mulheres. A fim de estar preparado para a trasladação, o povo de Deus precisa conhecer a si mesmo. Devem ter compreensão de seu organismo, para que possam ser capazes de exclamar com o salmista: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, verso 14. Devem ter o apetite sob o controle das faculdades morais e intelectuais. O corpo deve ser servo da mente, e não a mente serva do corpo. Foi-me mostrado que há uma grande obra diante de nós, muito maior do que temos ideia, se quisermos garantir nossa saúde colocando-nos em correta relação com a vida. O Dr. A tem feito uma grande e boa obra no tratamento de doenças e em esclarecer aqueles que têm levado sua vida em completa ignorância com relação a comer, beber e trabalhar para a conservação da saúde. Deus, em sua misericórdia, deu a seu povo luz através de um humilde instrumento, visando curar doenças. Para isso, precisam negar seu apetite depravado e praticar temperança em todas as coisas. Deu-lhes grande luz a incidir sobre seu caminho. Deverão aqueles que estão aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e para purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras, estar atrás dos outros que não têm fé na breve volta de nosso Senhor? O povo que Deus está purificando para si mesmo, para ser trasladado ao céu sem ver a morte, não deveria estar para trás em boas obras. Em seus esforços para purificar a si mesmos de toda a imundícia da carne e espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, não devem ser passados para trás por qualquer outra classe, assim como sua profissão de fé é mais elevada que a dos outros. Alguns têm escarnecido da obra da reforma e dito que ela é de todo desnecessária, que é um incitamento para desviar as mentes da verdade presente.
Dizem ainda que esse assunto estava sendo levado a extremos. Esses não sabem do que estão falando. Enquanto homens e mulheres que professam piedade estão enfermos desde os pés à cabeça, enquanto suas energias físicas, mentais e morais estão debilitadas pela condescendência com apetite depravado e excesso de trabalho, como podem pesar as evidências da verdade e compreender os reclamos divinos? Se suas faculdades morais e intelectuais estão obscurecidas, eles não podem apreciar o valor da expiação ou o exaltado caráter da obra de Deus, nem deleitar-se no estudo de sua palavra. Como pode um despéptico nervoso estar sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há nele? 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Quão prontamente poderia alguém confuso e agitado ser levado por sua doentia imaginação a olhar assuntos de um modo geral sob luz equivocada, e pela falta daquela mansidão e tranquilidade que caracterizou a vida de Cristo causar desonra à verdade enquanto contendendo com homens irrazoáveis? Abordando certos assuntos de um alto ponto de vista religioso, precisamos ser completos reformadores a fim de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Vi que nosso Pai Celestial outorgou-nos grande bênção na reforma de saúde, para que possamos obedecer aos reclamos que Ele estabeleceu e glorificá-lo em nosso corpo e espírito, os quais lhe pertencem, e finalmente apresentar-nos sem mácula ante o trono de Deus. Nossa fé exige um elevado padrão e passos avançados. Enquanto muitos questionam a conduta seguida por outros reformadores de saúde, eles mesmos, como homens razoáveis, deveriam fazer alguma coisa. A humanidade está em deplorável condição, sofrendo doenças as mais variadas. Muitos apresentam doenças hereditárias e sofrem muito por causa dos errôneos hábitos de seus pais. Ainda seguem o mesmo caminho com respeito a si mesmos e a seus filhos. São ignorantes com respeito a si mesmos. Estão doentes e não descobrem que seus próprios hábitos errados estão lhe causando imenso sofrimento. Há poucos que estão dispostos a compreender o quanto seus hábitos alimentares têm a ver com sua saúde, caráter, utilidade neste mundo e destino eterno. Vi que é dever de todos os que recebem a luz do céu e compreenderam o benefício de segui-la, manifestar grande interesse por aqueles que ainda estão sofrendo por falta de conhecimento. Os guardadores do sábado, que estão aguardando o breve retorno de seu Salvador, deveriam ser os últimos a manifestar falta de interesse nessa grande obra de reforma. Homens e mulheres precisam ser instruídos. Pastores e povo devem sentir que o peso da responsabilidade da obra incide sobre eles para agitar o assunto e apresentá-lo perante outros. Vi que devemos providenciar um lar para os aflitos e aqueles que desejam aprender a cuidar de seu corpo, visando prevenir doenças. Não devemos ser indiferentes, compelindo os que estão doentes e desejosos de viver a verdade a ir buscar as populares instituições hidroterápicas para a recuperação da saúde, onde não há simpatia por nossa fé. Se recobram a saúde, isso pode ser às expensas de sua fé. Os que sofrem muito pelas enfermidades estão fracos mental e moralmente. Quando compreendem os benefícios originários da correta aplicação da água, do uso adequado do ar e de um regime alimentar próprio, são levados a crer que os médicos que souberam tratá-los com tanto sucesso não podem estar em falta com sua fé religiosa, que, como eles, estão empenhados na grande e boa obra de beneficiar a sofredora humanidade. Devem estar quase ou totalmente certos. Assim, nosso povo está em perigo de ser enganado em seus esforços por recuperar a saúde nesses estabelecimentos. Vi novamente que aqueles que estão fortalecidos pelos princípios religiosos e decididos a obedecer aos reclamos de Deus não podem receber das instituições populares de saúde os mesmos benefícios que os observadores de outro dia de guarda. Os guardadores do sábado são singulares em sua fé. Guardar todos os mandamentos de Deus como Ele requer, de forma a ser reconhecido e aprovado por Ele, é excessivamente difícil numa instituição hidroterápica popular. Devem eles levar consigo em todo o tempo o crivo do Evangelho e peneirar tudo quanto ouvem, para que possam escolher o bem e recusar o mal. A clínica hidroterápica tem sido a melhor instituição nos Estados Unidos. Seus dirigentes estão fazendo um bom trabalho no que diz respeito ao tratamento das doenças.
Não podemos, porém, confiar em seus princípios religiosos. Enquanto professam ser cristãos, recomendo aos pacientes jogar cartas, dançar e assistir a teatro, atividades essas que tendem ao mal, ou, para dizer o mínimo, têm a aparência do mal e são diretamente contrários aos ensinos de Cristo e seus apóstolos. Os conscienciosos observadores do sábado, que visitam essas instituições com o propósito de recuperar a saúde, não podem receber os benefícios que desejam, se não se mantiverem constantemente em guarda para não comprometer sua fé, desonrar a causa de seu Redentor e escravizar o próprio ser. Vi que os observadores do sábado devem abrir um caminho para que aqueles de fé igualmente preciosa sejam beneficiados sem precisar despender meios em instituições onde sua fé e princípios religiosos corram perigo e não encontrem simpatia ou harmonia em questões espirituais. Deus, em sua providência, dirigiu o Dr. B para que pudesse obter uma experiência de que nenhum outro modo conseguiria, pois tinha um trabalho designado para ele na reforma de saúde. Como médico, ele vinha por anos obtendo conhecimento do organismo humano, e Deus agora intentava que ele aprendesse, por preceito e prática, como aplicar as bênçãos que ele pôs ao alcance do homem. O Senhor quer prepará-lo para beneficiar os doentes e instruir aqueles que não sabem como preservar o vigor e a saúde que possuem, e como prevenir doenças pelo sábio uso dos remédios celestes, água pura, ar e regime alimentar. Foi-me mostrado que o Dr. B era um homem estritamente consciencioso e cauteloso, um homem amado por Deus. Tem ele passado por muitas tribulações que agiram a seu favor, embora quando sob tensão das provas não pudesse ver como seria beneficiado por elas. O Dr. B é um homem que não se exaltará enquanto crer e seguir nos caminhos da verdade. Não é um homem arbitrário, dominador. É muito receoso de valer-se daquela dignidade que sua posição lhe permitiria. Ele aprecia aconselhar-se com outros e é de fácil relacionamento. Seu grande risco é a disposição de assumir responsabilidades e cargas que não deveria. Ele vê e sente o que precisa ser feito e corre o perigo de trabalhar demais. É extremamente sensível e solidário e se condói de todos os seus pacientes. Se lhe for permitido, assumirá responsabilidades tão pesadas que poderão esmagá-lo. Homens e mulheres de influência deveriam apoiar o Dr. B com suas orações, simpatia, sincera cooperação, encorajamento, palavras de esperança e conselho. Ele apreciará tudo isso. Sua posição não é invejável. Quando ele assume tão grandes responsabilidades, não é por escolha própria, nem para obter o seu sustento, pois pode fazê-lo de um modo muito mais fácil e evitar cuidados, ansiedades e perplexidades que tal posição traz sempre consigo. Unicamente o dever o moverá, e uma vez convicto do caminho do dever, segui-lo-á e permanecerá em seu posto, sejam quais forem as consequências. Ele deve ter a simpatia e a cooperação daqueles que têm influência, a quem Deus quer que lhe estejam ao lado e lhe apoiem em seu difícil trabalho. O Dr. B podia, no que diz respeito às oportunidades que este mundo oferece, estar muito melhor agora do que na posição que presentemente ocupa. Foi-me revelado que essa posição seria muito difícil. Muitos sem experiência não têm a menor ideia da magnitude do empreendimento e gostariam que as coisas caminhassem de acordo com suas ideias. Alguns se admiram porque os pobres não podem vir e ser tratados gratuitamente e são tentados a pensar que a instituição é eminentemente de fins lucrativos. Gostariam de ter algo a dizer e descobrir tantas falhas e faltas a deixarem que as coisas caminhem naturalmente. Foi-me mostrado que alguns consideram uma virtude ser ciumentos, teimar e opor-se. Orgulham-se em não aceitar as coisas como acontecem. À semelhança de Tomé, vangloriam-se de sua incredulidade. Mas o que Jesus recomendou ao descrente Tomé? Embora lhe dando a evidência que ele pretendia ter antes de crer, Jesus lhe disse: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. João capítulo 20, verso 29. Foi-me mostrado que não há falta de recursos entre os adventistas observadores do sábado. Seu maior perigo atualmente é o acúmulo de propriedades. Alguns constantemente estão amontoando seus cuidados e esforços, estão sobrecarregados.
E o resultado é que Deus e as necessidades de sua causa quase são por eles esquecidos. Estão espiritualmente mortos. Deles se requer que façam um sacrifício a Deus, uma oferta. O sacrifício não aumenta, mas diminui e consome. Esse, foi-me mostrado, é um empreendimento digno de o povo de Deus empenhar-se e no qual podem investir meios para sua glória e progresso da causa. Muitos dos meios entre o nosso povo estão se demonstrando somente o mal para aqueles que a ele se apegam. Nosso povo deve ter uma instituição própria e sob seu controle, para benefício dos doentes e sofredores entre nós, os quais desejam saúde e vigor para poderem glorificar a Deus em seu corpo e espírito, os quais lhe pertencem. Se tal instituição for corretamente dirigida, haverá meios de divulgar nossos pontos de vista a muitos que dificilmente seriam alcançados pelos métodos comuns de pregar a verdade. Quando os descrentes frequentam uma instituição dedicada ao tratamento bem-sucedido de doenças e dirigido por médicos observadores do sábado, são postos sob direta influência da verdade. Tornando-se relacionados com nosso povo e nossa fé, seu preconceito será superado e eles favoravelmente impressionados. Colocando-se assim sob a influência da verdade, alguns não apenas obterão alívio para suas enfermidades físicas, mas encontrarão cura para seu coração perturbado pelo pecado. Quando melhoram sob cuidadoso tratamento, os doentes passam a confiar naqueles que foram instrumentos na restauração de sua saúde. Seu coração se enche de gratidão e a boa semente da verdade encontrará terreno ali. Em alguns casos será nutrida, crescerá e dará fruto para a glória de Deus. Essas preciosas pessoas salvas serão de maior valor do que todos os meios necessários para estabelecer tal instituição. Alguns não têm suficiente coragem moral para ceder às próprias convicções. Podem estar convencidos de que os observadores do sábado têm a verdade, mas o mundo e parentes descrentes impedem-nos de recebê-la. Não concebem sacrificar tudo por Cristo. Entretanto, alguns sairão com preconceito removido e se postarão como defensores da fé dos adventistas do sétimo dia. Muitos dos que recobraram a saúde ou foram grandemente beneficiados por sua permanência na instituição serão condutos para a apresentação de nossa fé em lugares novos. Erguerão o estandarte da verdade onde antes teria sido impossível obter acesso, caso não houvessem sido desfeitas as ideias preconcebidas por sua permanência entre o nosso povo com o objetivo de obter saúde. Outros sofrerão provações ao retornar à sua casa. Elas, porém, não os desanimarão ou impedirão seus esforços de fazer um bom trabalho. Satanás e seus agentes farão tudo o que puderem para estorvar, perturbar e oprimir os que corajosamente se empenham na obra de propagação dessa reforma. Há um liberal suprimento de meios entre o nosso povo e, se todos sentirem a importância da obra, esse grande empreendimento poderá ser levado avante sem maiores problemas. Todos deveriam sentir um especial interesse em apoiá-lo, especialmente aqueles que têm meios para investir. Um edifício adequado deve ser erguido para a recepção de doentes, para que possam, pelo apropriado uso de meios e bênçãos de Deus, ser aliviados de suas enfermidades e aprender como cuidar de si mesmos, prevenindo assim doenças. Muitos que professam a verdade estão se tornando mesquinhos e cobiçosos. Necessitam tomar consciência sobre si mesmos. Têm eles seu tesouro na terra e o coração está posto nele. A maior parte de seus tesouros está neste mundo e muito pouco no céu. Por conseguinte, suas afeições estão colocadas nas posses terrenas em lugar da herança celestial. Há agora uma boa oportunidade de usar seus meios em benefício da humanidade sofredora e também para o progresso da verdade. Esse empreendimento nunca deveria ser deixado a lutar com a pobreza. Esses mordomos, a quem Deus confiou meios, devem agora trabalhar e usar seus recursos para a glória do Senhor. Os que cobiçosamente retêm os meios verão que isso se provará uma maldição antes que bênção. Aqueles a quem Deus confiou recursos deveriam prover um fundo a ser usado para benefício dos doentes pobres e necessitados, que não são capazes de arcar com as despesas de tratamento na instituição. Aos que são pobres preciosos e merecedores de apoio, cuja influência tem sido benéfica à causa de Deus.
Deveriam ser levantados fundos com expresso propósito de fornecer tratamento a esses, enquanto a igreja que frequentam decide se são dignos de ajuda. A menos que aqueles que têm abundância deem com essa finalidade, sem esperar retorno, os pobres serão incapazes de usufruir os benefícios dos tratamentos na instituição, onde tantos recursos são requeridos para que o trabalho seja feito. Em sua fase inicial, tal instituição não deveria enfrentar lutas por causa da constante exigência de meios sem obtenção de lucros.